Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui e vamos falar a respeito do comodismo e do conformismo. Será que conformismo e comodismo são as mesmas coisas? Ou são coisas diferentes, mas existe uma certa semelhança, talvez um elo entre eles? Normalmente, o comodismo é a atitude de aceitar uma situação que não lhe é agradável, que ele não concorda, sem questionamento. Ou seja, são situações que ocorrem nas nossas vidas, nós aceitamos, embora não concordamos e não questionamos. Isso, então, traz uma resignação, uma passividade. Então, vejam bem, não aceitar certas coisas, nós estamos saindo do comodismo. Então, nós temos que procurar não ser resignados ou aceitarmos tudo com passividade. Normalmente, o comodista, ele acata passivamente o modo de agir e de pensar de outras pessoas que o cercam, ou do grupo em que ele pertence, ou do meio social. Simplesmente ele acata, não entra em conflito e toca em frente. Nossas vidas viram uma rotina. A vontade de vencer já não é mais a mesma. Começamos a desistir de nossos projetos. Muitas vezes nós acalentamos certos projetos e acabamos desistindo. Por quê? Nós nos acomodamos. Então, note, a vida se reduz, desculpe o termo, mas a mediocridade. Então, se a vida se resume a uma vida medíocre, isso é muito ruim, isso afeta o psicológico das pessoas. Em relação ao conformismo, então, o conformismo, a atitude de evitar certas dificuldades e encarar certas responsabilidades. Quantas vezes as pessoas deixam de aceitar responsabilidades por um problema de comodismo? Então é uma inércia, está parado, não se movimenta. Então isso também está junto com a preguiça, a resignação, a submissão. Então muitas vezes é mais fácil ser submisso por comodismo. Alguém resolve por mim. Eu não preciso ficar pensando, não vou esquentar a cabeça. Isso alguém resolve. E o comodismo é muito ruim. Se conformar com o bom, sendo que é o maior inimigo do melhor. Se conformar com o bom é o maior inimigo do melhor. Nós temos que buscar sempre o melhor. Então, o comodismo é a morte do progresso. Se os cientistas fossem comodistas, nós não teríamos hoje, por exemplo, a medicina avançada, tomografia computadorizada, ecocardiograma e outros tipos mais. Não teríamos a física quântica. Hoje não estaríamos falando aqui, não teríamos a internet, não teríamos tudo. Estaríamos vivendo no tempo das cavernas. Então, o comodismo é a morte do progresso. Ele mata. É o progresso pessoal, é o progresso social, é o progresso profissional e o progresso espiritual. A falta de crescimento é o sinal evidente de decadência. Então, quando nós não crescemos, é porque estamos realmente em decadência. Quem não cresce, atrofia. Veja a musculatura de um atleta. Ele está sempre melhorando, senão os músculos atrofiam. Então, isso é pessoalmente, profissionalmente, socialmente e espiritualmente. Então, nós não podemos aceitar o bom, nós temos que buscar o melhor. Por outro lado, quem não progride, recua. Quantas pessoas progridem, vão em frente, têm reveses,
levanta, vai, supera. Então, agora, quem não progride, simplesmente recua, fica estagnado, fica parado, como uma água do lago. A água de um lago totalmente parada, ou uma água de uma poça totalmente parada, ela fica contaminada. Então, note, não existe nenhum progresso nisso. Quem não busca a excelência no que faz, desculpe, se torna medíocre. Nós temos que buscar a excelência naquilo que nós fazemos. Vou dar um exemplo. Michelangelo, no renascentismo, ele fez estátuas maravilhosas. Ele fez uma estátua de Moisés, uma estátua de 5 metros de altura. Ele passou meses e meses esculpindo. Quando ele terminou a obra, ele passou 4 meses passando o pano e encerando, limpando e encerando para dar brilho. Ele ficou tão desesperado que a estátua só faltava falar. Ele pegou o martelo e deu uma martelada no joelho de Moisés, dizendo: parla, parla. Por quê? Ele buscava a perfeição. E já na perfeição ele queria mais. Então, o conformismo com o bom realmente é um inimigo. E note, o comodismo, ele simplesmente faz as pessoas deixarem de viver, simplesmente passar incólume, passar no comodismo sem realizar nada. Então, quando nós falamos em comodismo, em conformismo, está também na área espiritual. Então, note, vamos pegar um caso. Eu trabalhei numa empresa sueca por 10 anos. E eu tinha um grande amigo, trabalhávamos na área de projetos, e ele já estava há 20 anos na companhia. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa extraordinária, uma pessoa extremamente confiável, honestíssima. E eu, depois de 10 anos, havia uma possibilidade de sair. E o que acontece? Saí, fui para uma outra empresa, mas a minha ideia ainda era montar minha empresa. Depois de 3 anos e meio, aí eu resolvi montar minha empresa. Fiz todo o planejamento estratégico e tal. E voltei a conversar com esse amigo. E ele não estava muito satisfeito na empresa. E conversando com ele, e o obstáculo dele era a esposa dele. A esposa, ela não aceitava ele sair porque ele tinha um emprego, tinha um salário, que era um salário razoável, e ela tinha medo que eles não conseguissem sobreviver. Então esse foi o grande problema, foi o comodismo. Do jeito que está, está bem. Depois, ele se aposentou, depois de 40 anos, se aposentou e a empresa depois arranjou alguns trabalhos por fora, mas ele estava desatualizado. Ele não mexia com AutoCAD, ele não mexia com os computadores, já tinha alguns processos, alguns softwares, que isso dava uma vantagem muito grande. Ele estava acostumado ainda com o bloco de notas, estava acostumado com o bloco de desenho, com o lápis, a prancheta, e a prancheta já não tinha mais. Ela foi abolida na época. Então era o AutoCAD. E na época eu saí, montei depois minha empresa, fiquei nessa outra empresa, saí, montei, e estou há 32 anos. Não me arrependo. Depois eu encontrei, e realmente ele estava vivendo apenas, simplesmente apenas, da aposentadoria, que era pouca. Então ele tinha umas certas dificuldades financeiras. E no fim acabei dando também alguns projetos, que aí ele se arrependeu de não ter saído e topado a empreitada. Por quê? Foi o comodismo. Então note, quando nós aceitamos tudo passivamente e nós não vamos atrás daquilo que nós queremos, fica difícil. Vou dar um outro exemplo. A Igreja Católica, ela por muito tempo, ela estava acomodada. E quando faleceu o Papa Pio XII, então eles tinham que eleger um novo Papa.
E eles estavam em dúvida se elegiam um papa progressista ou se era um conservador. Então eles estavam divididos, os cardeais estavam divididos. E chegou no impasse. O que eles resolveram? Pegaram o Angelo Roncalli, que era bispo de Veneza, já com quase 80 anos de idade. Bom, ele já está idoso. Ele vai ficar por um curto tempo no papado. Então, o reinado dele, como papa, vamos chamar de reinado, ele tinha uma curta duração já era previsto e daria tempo para os cardeais, então, decidirem quem seria o próximo papa após ele. Só que João XXIII ele revolucionou a Igreja com o Concílio II, Concílio do Vaticano II. Ele aboliu as missas em latim, que já vinha lá desde o início do catolicismo. Tinham mais de 300, 400 anos. Então era muito antigo. Os padres tinham que rezar as missas. Anteriormente, ficava de costa para os fiéis. Os padres tinham que rezar a missa de frente para os fiéis. Então começou realmente a se perceber que o latim tinha sido abolido, porque era anacrônico. Então ele revolucionou, porque ele não era acomodado, apesar de estar com seus 80 anos, não foi acomodado, só não fez mais porque realmente depois faleceu. Foi aonde ele abriu a igreja para o progresso. Então ele não ficou no comodismo, ele não ficou no conformismo. Vejo outro caso de Santo Agostinho que é espetacular, uma filosofia fantástica. Agostinho era ateu. Ele gostava de noitadas, de farra. Se fosse nos dias de hoje, seria os barzinhos da vida, de madrugada. E sua mãe, Mônica, que hoje é Santa Mônica, rezava todos os dias, insistia para que ele se tornasse um cristão. E note, ela não se acomodou, ela não se conformou. E ela o levou para falar com o bispo, que era o bispo de Hipona, que ficava na África, Ambrósio, bispo Ambrósio, depois tornou-se Santo Ambrósio. Era uma pessoa espetacular, ele tinha uma formação maravilhosa, tinha uma eloquência, e ele conversando com Agostinho, Agostinho descobriu o caminho para a espiritualidade. Ele saiu do comodismo. Ele saiu do conformismo daquela sua vida sem atitudes ligadas à parte espiritual. Ele abandonou, se tornou um católico fervoroso, escreveu livros maravilhosos, inclusive o livro Confissões dele, vale a pena ler. Então ele foi fantástico. Ele foi o primeiro doutor da Igreja Católica, porque ele saiu do conformismo. Ele saiu do comodismo, mais devido à sua mãe. E um dia perguntaram para Santa Mônica, você nunca desistiu? Como é que foram 20 anos? Como é que você aguentou? Então ela disse, eu nunca me conformei que ele não fosse um cristão. E se levasse mais 20 anos, eu persistiria por mais 20 anos rezando, orando, tendo fé. E é assim. Então nós temos que sair do comodismo, nós temos que sair da zona do conforto. Muitas vezes nós não aceitamos responsabilidades por comodismo, porque alguém tem que pensar por nós, está errado. Nós temos que pensar por nós temos que quebrar os paradigmas. Nós temos que certas coisas questionar. Questionar não significa brigar, mas questionar de uma forma inteligente. Nós temos que quebrar os paradigmas que nós estamos vivendo. Então, note, se nós não sairmos do comodismo, desculpe, nós não iremos a lugar nenhum. Então, eu ficaria o dia inteiro sentado assistindo televisão, assistindo novela, jornal, não sei o que mais, e a vida passa. Como aquele meu amigo, quando chegou no fim da vida dele, ele viu que ele foi um comodista. Ou seja, ele se conformava em ter apenas um salário. E na parte espiritual é a mesma coisa.
Nós, espiritualmente, nós temos que crescer. Os japoneses usam uma técnica chamada melhorias contínuas. Os japoneses, em 20 anos, saíram de uma guerra arrasada em 48. Quando foi em 58, eles já dominavam a parte de eletrônica. Os chips, etc., os primeiros rádios portáteis eletrônicos foram japoneses, as primeiras calculadoras, concorrendo com os americanos, em 20 anos, porque saíram do comodismo, saíram do conforto, saíram da zona de conforto. Então, nós temos que pensar também no futuro nesse sentido, não nos acomodarmos. Então, nós temos que progredir. Se nós não progredirmos, nós estamos fadados a morrer sem realizações. Agradeço a atenção de vocês, é interessante o assunto, e na parte pessoal, na parte social, na parte profissional e na parte espiritual. Na parte espiritual, como eu disse, melhorias contínuas e reforma íntima. Aonde eu estou errando, o que eu tenho que fazer para melhorar, o que eu tenho que fazer para buscar melhorias para o meu próximo. Eu digo isso, chama-se compartilhamento espiritual. Agradeço a todos vocês a atenção e até uma próxima vez. Muito obrigado.